Olá! Agora nós vamos falar sobre navegação e rotas em Flutter. Navegação e rotas. É muito importante qualquer navegação e rotas para o seu aplicativo. E como diria Fernando Pessoa, navegar é preciso, viver não é preciso. Então vamos ver navegação em Flutter. Seja muito bem-vindo. Se é novo no canal, clique no botão inscreva-se aqui embaixo, dá uma olhada, seu sininho está assim marcado com 2 tracinhos, clica nele e receber todos os vídeos e já deixa seu like no vídeo. Vamos lá então para navegação em Flutter. Por quê? Navegar é preciso, viver não é preciso. Vamos lá então, agora o que interessa. Navegação em rotas em Flutter, tá? Bom, então a gente vai ver nesse caso a navegação para uma nova tela, tá? A navegação com nomes definidos, com name, né? Rotas nomeadas, tá? E mandar para uma nova tela, retornar para a tela anterior e a animação entre as telas, tá? Então vamos lá ver item por item. Esse vídeo é bastante importante, tá, para você que está fazendo aplicativo. Navegar para uma nova tela e voltar, tá? A maioria das aplicações tem várias telas para mostrar, né, várias informações na tela. Por exemplo, uma aplicação pode ter uma tela para mostrar os produtos, né? Depois, quando você clica na imagem do novo produto, mostra uma nova tela e assim por diante. Em Android, uma rota, né, é equivalente a uma atividade, e no iOS uma rota é equivalente a um view controller, tá? Então vocês já programam em Android ou para iOS, então no Android a rota é equivalente a um activity, tá? E no iOS a rota é equivalente a um view controller. No Flutter a rota é um widget, como tudo, né? Então navegação cria uma nova rota do Navigator, widget Navigator, tá? Essa receita é o seguinte passo, tá? Você cria, basicamente, a gente vai criar duas rotas, navegar para uma segunda por push e voltar, tá? Ele vai empilhar as rotas, vamos criando duas rotas. Primeiro, você cria duas rotas para trabalhar, tá? Então, primeiro exemplo, você vai ter um botão simples e clicando no botão navega para a segunda rota. Olha só, você vai criar uma class first route, tá? Extend stateless widget, ok? Então ele vai dar um override no build e vai colocar um press, tá? Beleza? Na primeira. E na segunda ele vai, basicamente, mesma coisa, você vai mostrar a primeira e segunda rota na tela, ok? Agora a gente vai ver a interação de tudo. Para navegar para a segunda rota, você vai usar o Navigator Push. Então vamos lá, só para explicar o que ele fez. Ele chamou o primeiro de First Route, uma classe, Extend Stateless Widget, e a segunda ele chamou de Second Route, ok? Duas classes normais mesmo. Para navegar, você vai fazer assim, um press, navigator.push, context, vírgula, material page route, aqui você vai usar, né, o material page route, builder, context, second route, ok? Ele vai startar a segunda tela. Para retornar, você vem na segunda tela e coloca navigator.pop context. Ele vai retornar para quem o chamou, perfeito? Aqui eu vou dar um exemplo completo, basicamente, eu vou importar ele no nosso Android. Deixa eu ver só. Eu vou importar ele no nosso Android Studio e para a gente ver juntos, tá? Aqui essa navegação entre rotas, tá? Mas bem simplesinho. Você vai usar o Widget Navigator, cria a primeira e a segunda. Você chama ele com o Navigator e volta com o Navigator.push, tá? Ok? Então vamos lá. A gente vai ver aqui no Android para a gente ver esse exemplo. Enquanto isso, enquanto a gente abre, a gente vai ver o segundo. Vamos ver como navega com named, né? Através de rotas nomeadas. Isso é interessante a gente ver também, tá? Ele está abrindo aqui o Android Studio. Enquanto isso, a gente já vai abrir o segundo exemplo, tá? Navegando com rotas nomeadas, tá? Bom, numa navegação para uma nova tela e voltar, você também vai ver agora como navegar com rotas nomeadas, tá? Dando nome às rotas. Porém, se precisa navegar para a mesma tela em partes no seu aplicativo, você pode usar esse tipo de approach, né? Para resultar se você necessário navegar, tiver necessidade de navegar na mesma tela, em muitas partes, isso aqui pode resultar em duplicação de código, né? A solução é usar o named route para navegação. Então vamos dar uma olhada nesse caso, que é um push de name. Você criou duas telas, definiu duas rotas e navegou com a segunda e retornou através do pop. Vamos dar uma olhada nesse caso. Nesse caso, o que ele fez? Aqui eu só vou abrir o Android Studio e abrir um exemplo. Enquanto isso, eu estou startando já
meu emulador, enquanto isso depois a gente executa, vai executando os exemplos neles, tá? Deixa só eu startar o emulador aqui, e a gente já vai, o AVD, e a gente já vai depois rodando os exemplos. Então o que ele fez nesse caso? Ó? Ele criou uma primeira tela, tá? Aí, perfeito. E vai estender o Stateless Widgets, ok? E fez o seguinte, basicamente deixou sem nome e começou aqui. Definiu a rota, tá? Então ele fez Material Initial Route, routes, tá? Ele criou duas rotas no começo, tá? O que ele fez? Aqui ele definiu duas rotas provenientes por propriedades adicionais da Material, tá? No construtor da Material, tá? Esse Init Route define quais rotas pode começar, você vai poder usar, tá? As rotas são definidas como nomes de rotas. Então o que ele fez aqui, ó? Quando ele startou a Material, ele deu um Init Route, onde vai começar a rota, e colocou quais são as rotas possíveis, tá? Na Material, tá? No start da Material. Então ele colocou aqui routes, tá? Barra é pro first screen e barra second pro segunda tela. Daí o que ele fez? E quando ele chamou ela, ele falou assim, Navigator, push the name, conteste o nome da rota, tá? Então ele fez uma tabelinha de rota e nome dela. A partir do momento que ele dá um barra second, ele vai para a segunda rota. Quando ele dá um Navigator push the name barra, né, ele volta para a primeira. Então, ou para voltar, aqui como ele já estava, ele usou até um pop, também funciona, tá? Então para navegar de volta, quando você chamou a sua rota, você dá um Navigator pop, tá? Então esse é o outro exemplo que ele está dando. Enquanto ele está carregando o emulador, a gente já vai para o terceiro, mandar dados para uma tela, tá? A gente vai ver, depois a gente executa já os exemplos aqui no emulador. Aqui. Deixa ele só carregar o emulador. E a gente já está aqui carregando o emulador. Deixar já configurado. A gente já vai ver como mandar dados para uma tela, tá? Então, como você manda dados entre telas? Muitas vezes é necessário navegar uma nova tela e passagem de parâmetros entre essas telas, tá? Então vamos ver este exemplo. Você define um to-do class, tá? Vai mostrar uma lista de coisas a fazerem e cria uma tela detalhando essa informação a fazer e navegar passando dados para essa tela. O que ele fez? Ele criou uma classe to-do, tá? Uma classe nova que tem o string title e description, tá? Ok? E você vai ter no método, no inicializador da classe, um thisTitle e thisDescription, tá? Que vai setar essas variáveis. A partir daqui, o que ele fez? Ele criou uma lista chamada to-dos, né? A fazeres, que é uma lista de to-do, criou um to-do, né? E uma descrição, fazer um. Daí aqui que ele fez? Ele deu um list view builder, item count, to-do.length, e construiu um list title de cada elemento ali com o título da lista, tá? E aqui ele criou algo mais detalhado aqui, tá? A informação a fazer. Então vamos dar uma olhada, ó. Class tela detalhado, stateless widget, e tem um final to do e tem um detail screen passando os elementos, na verdade, aqui do stateless. A partir daí ele colocou um app bar e no bar ele colocou um padding e um child text de to do description. Agora vamos ver como ele passou parâmetros. Ele falou, fez um list view que on tap em cada elemento da to-do, ele vai abrir uma material page route de um builder passando uma tela de detalhes com os elementos dessa tela. Tá vendo? To-do de index é passado para a tela. Aqui o exemplo completo que a gente já vai executar depois. Vou dar uma olhada mais nesse outro exemplo. Retornando dados, né, de uma tela para outra. Como a gente vai fazer isso? Depois a gente vai começar a rodar os exemplos. Retornando dados de uma tela para outra, ele definiu uma tela home, né? Adicionou um botão que vai para uma próxima tela, mostrou a seção da tela com dois botões e volta. Vamos lá. Home screen extended, bom, ele vai colocar o body, o center child selection button, tá? Daí esse selection button é um stateless widget e ele faz um press navigation and display selection contest. Daí quando ele recebe o navigation and display selection, ele vai receber um contest, tá? Async, e vai retornar um page route assíncrono da informação, tá? Então a partir daqui ele num press ele retorna. Quando o botão é clicado, ele fecha a seleção com passando o resultado no contexto aqui, tá? Vamos ver mais outro exemplo que ele dá animação sobre as telas, né? Como a gente vai fazer isso, só abrir no anterior, animação entre as telas
aqui, ó, vamos ver. Então, para fazer a animação entre as telas, como que ele vai fazer aqui? Ele vai, a gente vê aqui que é muito útil guiar através das navegações da tela. É uma forma comum de fazer, né, através da aplicação para animar o widget entre as telas e cria uma âncora visual conectando duas telas. Se você tem, por exemplo, um widget Hello que anima de uma tela para a próxima, isso usa o seguinte passo: você cria duas telas, né, mostrando a mesma imagem. Você tem um widget Hero na primeira e um Hero na segunda, né? Essas duas telas mostram a mesma imagem. Então vamos dar uma olhada. A tela principal Extend Stateless Widget, né? E aqui, a partir daqui, um tap, ele dá um push no contexto do builder para uma tela de detalhe, né? Então daí tem uma imagem aqui que ele carrega. A partir daqui tem uma imagem do site externo, inclusive, né? .network. A segunda tela, a tela de detalhe, ele um tap, dá um pop e coloca essa outra, é a mesma imagem, na verdade, mostrando a partir dali, né? Basicamente esse é um exemplo de como fazer animação entre duas telas. Então vamos lá para o exemplo que nos interessa. Pegar o primeiro exemplo, né? Retornando. A gente viu o pop e o push, então vamos executar esse primeiro exemplo, tá? Já está completo aqui, para a gente ver bem como funciona ele no emulador. Aqui. Primeiro a gente cobriu tudo que tinha possibilidade, agora a gente está vendo para rodar no nosso emulador esse ponto. Agora está indo mais rápido, a gente está acelerando um pouco já, porque a base toda a gente já tem já mais forte do Flutter. Então já não vou detalhar muito a parte básica, tá? Então o que ele fez aqui? Ele chamou Material, tá? Ele chamou First Route. First Route é uma classe, tá? E a partir daqui tem um tab, compressed navigator.push, tá? No push ele passa o Material Page Route do Builder Context, tipo second route, tá? Nesse ponto aqui. Daí o que acontece? No Class Second Route tem o Stateless Widget, que é um press navigator.pop, tá? Vamos ver isso rodando, tá? Resolvendo dependências, ok? Então você faz o seguinte: para startar, vamos rever essa parte que é importante nesse vídeo, tá? Você coloca navigator.push, tá? Context material page route builder, tá? E context acionando a outra classe, second route, tá? Repare que aqui ele passa sem parâmetros. Depois a gente viu como passar parâmetros no outro exemplo. A partir desse momento ele vai chamar essas second route e para fechar você dá um ponto pop, ele retorna, legal? Então lembra que a gente viu um vídeo sobre layout, né? Sobre guidelines de layout. Quando você construiu sua aplicação, você vai montando, você vai chamando suas telas com navigator, push e pop para retornar ali, né? Então vamos aguardar ali. Então agora olha que legal o exemplo aqui na tela, tá vendo? A gente vai ter aqui já então esse ponto, ó. A primeira que ele abriu, né? Vou revisar essa primeira parte. Ele deu um scaffold, tá? Ok? Um andaime, né? Na verdade, e o app bar first route ali em cima. Daí que ele faz? Ele abriu o bar e o center, tá? Um child do texto, um raised button. Tá escrito open route, tá? Press navigator.push contest. Então, se eu clicar aqui nesse botão aqui, ó, press, eu cliquei no botão, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a segunda rota. Vamos ver ele executando, ó. Clicando no botão, ele vai abrir a segunda rota e voltando. Vamos ver. Second route, tá vendo? Ele já abriu a segunda rota, a segunda tela. E vamos ver a segunda tela. Repare que ele automaticamente já insere um ícone de voltar, tá? Isso é feito pelo Navigator mesmo. Aqui ele tem um second route. E daí tem um child, mesma coisa, um center button, tá? Um raised button, press navigator.pop context. Olha que legal. Então ele voltou aqui, foi e voltou. Você pode abrir uma tela, detalhe e voltar, já tá tudo aqui bonitinho, tá vendo? Bem legal, hein? Bem interessante. Aqui, ó, quando você clica nele no Go Back, cliquei, ele vai voltar para a primeira rota. Bem interessante. Aqui você pode ter um menu de opções, clique, ele abre várias telas, tá? Tá tudo nesse ponto. Vamos executar o segundo exemplo que a gente viu. O segundo é navegar com nomes, ó. Aqui tá um exemplo também completo, a gente já viu. Basicamente o que a gente fez? A gente criou no Navigator uma árvore, né, de rotas, e a partir daqui ele vai fazendo aqui. Vamos ver esse exemplo, ó. Então eu já vou mandar ele rodar, enquanto isso a gente vai lendo, ó. Então o que ele fez aqui, ó? Ele criou, na hora de startar o material, o title normal dele, e um initial
initial route, tá? Ok? Barra, a rota inicial é barra. Daí ele colocou quais são as rotas do aplicativo. Um barra, né, que tem um context first screen, e um second que tem um second screen ali. E a partir daqui, ó, que legal, ele fez uma classe, tá? First screen, stateless, e vai carregar a primeira tela, launch screen. Daí tem o second screen aqui, que ele vai fazer agora a diferença do primeiro, ao invés de carregar com o Navigator, no exemplo anterior que a gente viu, ele vai carregar com push the name context barra second. É a mesma coisa, parecida ao launch screen. Quando você clica, ele vai carregar a segunda rota, porém as rotas são nomeadas, tá? Isso daqui é uma coisa um pouco maior até, mas normalmente você vai ter o nome de tudo, então mas é um modo de você ter um controle, ó. First screen, tá? Second screen. Tem o mesmo comportamento, apenas você vai ter as rotas mais bem claras no menuzinho, né? Uma rota inicial no início da aplicação, perfeito? Vamos ver o terceiro exemplo de rotas aqui, é como você passar parâmetro. Então vamos lá, você vai usar o Foundation aqui, ele carregou o Foundation, tá? E vamos ver esse exemplo aqui rodando no nosso emulador. Vamos ver então aqui, ó, tá? Vamos dar uma olhada. Vou rodando enquanto eu rodo, a gente dá uma olhada nele. Ele tem o String Title Description, ele vai criar o quê? Vai criar uma lista de coisas a fazer, tá? Aqui, e daí o que ele vai fazer? Conforme eu interajo nele, um tap, ele dá um Navigator Push, tá? O nome da rota do to-do, abrindo uma tela de detalhe. Olha que legal. Eu tenho to-do 0, to-do 1. Quando eu cliquei aqui, ele vai passar o parâmetro. Por exemplo, eu cliquei no to-do 1. Ele vai passar o parâmetro do to-do 1 numa tela de detalhe. Ó. Tá vendo? Description, what need to be doing to do 1. Então isso é interessante quando você tem passar parâmetros entre telas. Ó, tá vendo? Você tem aqui, ó, texto to do e to-do description, tá? Você viu? Ele recebeu aqui, ó, no key, né, esse this to do, e com base no to do que foi definido lá, ele passa o título e um objeto. Eu quero voltar, como eu abri o detail screen, ele abriu com o Navigator Push, tá vendo? Material Route, de Builder, passando os dados, como eu volto aqui com o pop, ele retorna automaticamente, tá? Então vamos ver o pop aqui funcionando, ó. Quando ele dá aqui, ó, app bar, né, body painting to do, aqui. Então só vou dar uma olhada no detail screen, eu vou mostrar esse ponto para vocês, ó. Um tap, aqui, ó, eu tenho no to-do screen, né, aqui, ó. Daí ele vai chamar um detail screen. O detail screen tá aqui, final, tá? App bar, painting, tá aqui, ó. E aqui ele não colocou nenhum botão específico, mas ainda vale a volta através desse elemento, tá? Legal esse? Tranquilo, né? E vamos agora só para a gente retornando dados, né? No último exemplo de retorno dos dados, vamos dar uma olhada. Quando você tem um retorno do filho para o pai, tá? A gente já viu toda a navegação com Flutter aqui nesse vídeo. Então vou colocar aqui, ó, retorno dos dados e rodar, e a gente já vai vendo o exemplo juntos aí. Então basicamente Navigator, tá? Essa aqui é o widget responsável por navegação. Então você tem um void main que ele vai chamar home screen, né? Home screen tem o scaffold de center de selection button, né? Selection button, ele dá um press navigator display selection de contest. Quando ele recebe contest aqui, ele vai ir para o selection screen, né? E no selection screen, ele vai vir aqui e um press navigator pop de yep. Então vamos ver, ó, pick. Pega uma opção, né? Quando você clica nele, ó, pega uma opção aqui, ó, daí você pode pegar yep ou nope, yep, por exemplo. Ele pegou e ele vai voltar a opção, ó, pick, ó, ele vai retornar no contest o yep ou nope, yep. Pronto, ele já vai saber que você pegou o yep, ele vai retornar. Então é legal selecionar alguma coisa. Você pode abrir uma outra tela, selecionar e voltar com o dado. É assim que funciona. Você vai colocar no pop, voltando contest, com a informação que você quer pegar. Quando você chama para receber isso, vamos ver como ele fez. Ó. Ele pegou deixa eu ver se ele mostrou no exact bar aqui. É que ele não colocou para mostrar, mas basicamente é isso. Vamos reler aqui, ó. Chamou o selection button. Um selection button seleciona uma opção, tá? Daí
ele vem aqui, aqui tem um rec, daí ele vem aqui um selection screen, né? E na volta você passa via context, vírgula, elemento aqui, ok? Ou texto, na verdade texto e app, né? Aqui um press e app. E aqui um press no up, tá? Sim ou não, você pode retornar sim ou não para o seu retorno do Navigator, legal? Beleza essa parte? Então a gente viu neste vídeo aí como navegação em Flutter. Resumidamente, o widget Navigator, tá? O push ele vai abrir a tela, você pode tanto nomeá-lo com rotas ou não. E através, você pode no contexto também passar retorno para a janela que chamou ele e passar parâmetro de ida e de volta, tá? Legal? Gostou? Deixa like no vídeo, seja muito bem-vindo. Se que é novo, já se inscreva no canal, dá uma olhada no seu sininho, tá marcadinho. Deixa seu like aí no vídeo e vamos para o próximo nível. Já estamos vendo quase tudo em Flutter. Na próxima etapa a gente vai entrar um pouquinho mais e começar a ver mais exemplos para você ir vendo quais são os melhores para o seu aplicativo aí. Muito obrigado, próximo vídeo chegando. Obrigadão, tchau!